Olá, Psi, tudo bom? Psicóloga e terapeuta. Meu nome é Luciane Mello, se você é nova aqui nesse canal. E eu sou uma psicóloga especialista em relacionamentos e também ajudo psicólogos a faturarem mais, até R$ 5.000 ou mais, sem estar com a agenda cheia. Luciane, será que isso é possível? Bom, para mostrar para você que isso é possível, eu vou te ajudar falando aqui nesse vídeo 3 erros comuns que eu vejo, principalmente para psicólogos e iniciantes. Aqueles psicólogos que estão ali nos seus primeiros 5 anos de psicologia. Com o passar do tempo, alguns psicólogos desistem de viver de clínica, de atendimento, ou esquecem que é possível ter uma agenda cheia, e eu vou te falar que agenda cheia é essa, ou acha difícil conseguir realmente ter clientes o suficiente para você faturar R$ 5.000 como psicóloga, ou ele realmente fica com aquele mito, com aquele desejo de sempre ter agenda cheia. E eu vou te falar alguns erros que os psicólogos cometem e eu vou falar para vocês aqui basicamente de 3 erros. Vamos lá? O primeiro erro, assim, que é muito básico que eu vejo, é o psicólogo ele ter aquele medo do convênio. Então você vai lá, Luciane, você vai me indicar a ir atender no convênio? Olha, eu não sou nem contra e nem a favor do convênio, porque o convênio, ele não é um problema. E se você começar a me seguir no canal, você vai ver que eu vou falar isso bastante, porque eu preciso bater isso na cabeça dos psicólogos. O convênio, ele não é um problema. O valor que você recebe no convênio não é um problema. O problema é você querer converter pacientes do convênio para pacientes particular. O problema é você se tornar funcionário do convênio. Isso é um grande problema, porque se você se torna funcionário do convênio, você não tem outros clientes, então você tem que atender muito e ter a agenda cheia e o faturamento baixo. Então você vai ficar dependente do convênio e não aprende outras estratégias para poder faturar. E esse é o erro. Você, o psicólogo, ficar ali só preso a essa ideia do convênio. Tem muitos psicólogos que falam assim: se for para atender em convênio e ganhar o valor que ele me oferece, eu também não quero. E aí ele também não lota a agenda. Então esse é um outro erro. Por quê? Ele não vai para o convênio porque ele não aceita esse valor, mas também não sabe estratégias para captar mais clientes e para ter uma agenda cheia. Ele não sabe como é que é isso. E aí ele fica naquele assim, naquela dúvida, naquele medo, se contentando somente com 5 com clientes, se contentando com 6 clientes. Aí você fala: você é psicólogo? Atendo? Sim, atendo. Quantos pacientes você tem? Nesse momento eu atendo 3 ou 4, mas eu tava fazendo o cálculo. Se eu conseguir mais 2, aí eu vou ter um valor razoável de salário e aí eu tô conseguindo viver da psicologia. O ideal era mais, mas como a gente sabe que na realidade, gente, a realidade que embora você seja muito boa em fidelização, não depende, e eu vou quebrar outro mito aqui, que como se dependesse só de você 100% para o cliente ficar com você. Mas um erro, que aí eu vou para o segundo erro, que um psicólogo ele tem na hora de conseguir ter a agenda cheia, é ficar negociando o preço. E quando você inicia um processo terapêutico negociando o preço, geralmente, pela minha experiência, eu tenho 11 anos de formada, essa pessoa não se dedica, não se compromete tanto ao processo psicoterapêutico. Dificilmente. Por quê? Porque ela já está entrando naquele processo da sessão terapêutica achando que é caro, que se qualquer coisa que ela tenha que fazer vale mais do que a sessão terapêutica, que aquilo que ela paga é caro e ela tá fazendo só porque é barato, então não é algo que realmente vale a pena o investimento. Eu já tive cliente que eu negociei preço que ela pagava um valor baixo, eu até vou falar aqui R$ 70, eu pagava R$ 70, mas o marido dela tinha um outro salário, então porque o salário dela é pequeno, ela cobrava R$ 70, mas depois o marido dela tinha um outro salário, e eles até programavam viagens, programavam a festa da criança, mas só podia pagar R$ 70 por sessão. Essas realidades foi me mostrando que não é negociar preço que faz o cliente ficar. Inclusive, apesar do preço, logo depois que ela percebeu que ela teve uma melhora, ela abandonou o processo terapêutico. Então, agora eu consigo sozinha. Por que isso? Não é porque eu não era boa, não, muito pelo contrário, ela conseguiu retomar o casamento dela com o processo terapêutico de R$ 70, tá? Ela conseguiu, eu sei da minha capacidade, mas eu negociei preço. E quando eu negociei preço, ela achou que isso era negociável. Então, é uma dor, não é emergente? Já não é tão emergente, então eu posso investir agora em outras coisas. Então, não negocie preço. Luciane, mas peraí, então você está me falando que eu tenho que ter um valor X e não vou mudar o meu preço? Você está me falando que
eu tenho que. E as pessoas que não podem pagar, e é por isso que eu falo que isso é um erro, porque você tem como compromisso, eu acredito que é um compromisso do psicólogo, tendo tanto conhecimento, tendo tanta ferramenta, não fornecer para essas pessoas condições de fazer um processo terapêutico diferenciado que seja além do atendimento individual. Então, o que nós temos que trabalhar a partir de agora? O processo terapêutico individual, ele tem sua particularidade e o seu valor. Caso você não consiga pagar esse valor, então você só tem condições de fazer algo que seja mais acessível e que nesse caso não vai ser o valor da hora, que não vai ser o processo individual. Então, quando a gente começar a trabalhar que você pode evoluir, que você pode ter evoluções terapêuticas além do atendimento individual, você vai conseguir sim trazer outras pessoas. Ah, tudo bem, agora eu não posso pagar, mas então eu vou ficar já cuidando da minha saúde emocional, porque eu sei que você pode me ajudar aqui nesse processo terapêutico. Lembrando que o preconceito é muito mais dos psicólogos do que as pessoas, porque as pessoas não sabem o que você vai possibilitar dentro do processo individual e o que ela vai ter acesso no processo em grupo, né? Então, vai depender de você esse processo de conscientização. E quando um psicólogo, ele fica refém do convênio ou ele fica refém dessa negociação do valor com o cliente, ele não cria as próprias estratégias e não toma autonomia para ser responsável pelo seu faturamento e pelo valor que ele deve receber. Então, psicólogo, isso é um erro grandíssimo na hora de lotar a agenda, na hora de você ter clientes que pagam realmente o valor que você merece. Lotar a agenda, gente, eu acho que é um mito. Você não precisa lotar agenda, você precisa ter uma cartela de clientes que realmente te ajude a ter o faturamento que você precisa e não necessariamente com a agenda cheia. Um outro erro é medo de fazer contrato terapêutico. Eu vejo esse erro para iniciantes e eu cometi esse erro como iniciante naturalmente. Por quê? Porque o contrato terapêutico ele exige uma certa firmeza onde você vai dizer, olha, você não precisa fechar pacotes mensais, ó, você vai me pagar no mês, mesmo que você não falte, vai ser esse valor. Você não precisa. Inclusive, eu não sou adepta de pacotes. Se a pessoa quiser pagar, facilitar, pagar mensal, principalmente se for em casos que o processo terapêutico já está naquele processo de evolução para quinzenal, então ali facilita o controle do pagamento realmente para o processo, já paga no mês, as 2 sessões do mês. Mas quando é iniciante, como você não sabe também como a forma que a pessoa lida com dinheiro, se ela é uma pessoa que tem o hábito de pagar corretamente, quais são as estratégias que eu faço? Eu faço um bom contrato terapêutico. Então a pessoa já entender, até literalmente você enviar o modelo de contrato para ela, e fazer a pessoa entender que caso ela desmarque dentro daquele período, aquele valor vai ser cobrado, né? E que ela tem um compromisso, que ela precisa cancelar e que tem esse tempo, que esse processo terapêutico ele leva um tempo, mas que ao longo do tempo ela vai ver os resultados. Então, tudo isso é muito importante para que você consiga fidelizar mais. Então, o problema dos psicólogos é porque no desejo de fechar logo aquele cliente, ele pula essa etapa do contrato, ele pula essa etapa realmente do contrato verbal e do contrato de papel. Esses dois recursos, eles são fundamentais para que você possa fidelizar mais clientes e ter a sua agenda cheia. Então você não vai conseguir ter agenda cheia, que é diferente de semana cheia, se você não conseguir fazer esses processos e você ficar aí cometendo esses erros. Então vamos lá, psicólogo. Me comenta aqui embaixo se você já cometeu algum desses 3 erros. Eu também quero, sabe, vamos acabar com essa coisa de psicólogo que tem medo de falar erro. Não, psicólogo não erra, psicólogo é blindado, psicólogo não sofre, psicólogo não tem dúvida, psicólogo não tem segurança. Vamos acabar com isso? Vamos colocar aqui, vamos compartilhar, vamos crescer juntos. Eu tô falando que eu cometi esse erro logo no começo e é por isso que eu tô aqui ajudando você a faturar mais de 5 mil reais sem ter uma agenda cheia. Você não precisa ter agenda cheia se você não cometer esses erros, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilhe para uma colega que ainda você sabe que está cometendo esses erros no consultório de psicologia. Beijos, tchau!